E que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos cubra com a sua luz rosa de puro amor, nos nutrindo com excelência em sua vontade de nos auxiliar na nossa evolução. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Muita paz, muita luz para todos vocês, uma boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E hoje, como me pediram, eu vou falar um pouco sobre a ideia de vocação, sobre a ideia de como encontrar aquilo que a gente realmente é e o que a gente realmente gosta. Mas hoje, em principal, não vou falar nem tanto sobre a vocação em si, mas mais sobre as coisas que nos impedem de seguir a nossa vocação e de fazer aquilo que o nosso espírito deseja nessa vida. Aqui no canal já tem um vídeo completo falando sobre como encontrar sua verdadeira vocação e onde eu faço várias reflexões de como perceber ela. Mas é que tá. A questão é que, além de descobrir a sua vocação, você também vai precisar passar por um processo de se dedicar verdadeiramente a essa vocação, mesmo com medo de se frustrar nela e mesmo com medo de não ter resultados naquilo que você está fazendo. Então, essa palestra aqui, ela vai ser uma palestra que vai te ajudar a descobrir e perceber se realmente a sua vocação é essa e a refletir em como você pode se dedicar a esse caminho, ou se você deve sair e mudar de caminho, para que assim você consiga encontrar de verdade quem você é e superar os medos que você criou na sua cabeça. Então, bora lá. Primeiro de tudo, para a gente entender quem a gente é, por que a gente é de uma determinada forma, e também entender como descobrir quem você é de verdade, fora a ilusão que você criou na sua cabeça, eu vou ter que trazer aqui para vocês um conceito da psicologia chamado self. E para vocês entenderem melhor o que é o conceito de self, eu vou explicar para vocês como a nossa mente forma a percepção de quem a gente é. Essa imagem que eu estou mostrando aí é uma imagem bem ilustrativa, porque ela mostra exatamente o que seria a ideia de self. Esse homem da imagem, ele vê que ele é este homem, ele existe dessa forma, ele tem essa idade, ele deve ter um nome, ele deve ter uma personalidade, ele deve ter características que fazem ele ser ele. E ele está se olhando num espelho. E desse espelho está saindo uma outra versão dele, que pode ser diferente de quem ele é, ou pode ser igual a quem ele é. Na psicologia, o conceito de self é um conceito que determina como você se vê dentro da sua mente. Então, se esse homem, sei lá, é um homem bonito, mas ele ouviu a vida inteira dele que ele é feio, no self dele, ele vai ter crenças de que ele é um homem feio. Vamos dizer que esse homem aí da imagem é um homem muito inteligente, mas durante a vida inteira dele ele ouviu inteiramente que ele era burro. Na imagem do self dele, ele vai ver um homem burro. Provavelmente vocês já ouviram casos de anorexia. Teve até uma novela na Globo que mostrava isso. Uma menina que ela era extremamente magra e quando ela se olhava no espelho, ela se achava gorda. Então o self dela, na cabeça dela, ela sempre estava gorda. Na novela mostrava até como a bulimia era difícil, de como ela comia e após isso ela vomitava tudo, porque na cabeça dela, com toda certeza, ela se via como uma mulher muito gorda, sendo que nitidamente ela era muito magra. Por quê? Porque o self dela tinha uma crença muito forte de que ela era gorda e de que ela tinha de fazer tudo para emagrecer porque ela era muito gorda. Então, eu acho que agora vocês conseguiram entender mais ou menos qual a diferença de ser você e qual a diferença do que é o seu self. Sendo assim, esse início de palestra é para a gente conceituar, primeiro de tudo, quem é você na sua cabeça, quem é você no mundo e como é que você se vê por parte disso. Eu já venho trabalhando esse conceito aqui em algumas palestras sobre o como é importante a gente conseguir se ver de acordo com quem a gente realmente é, para que a gente não vive
Não viva de uma forma distorcida mentalmente. Então, o self é como você se vê dentro da sua cabeça. E, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas se veem na versão delas, dentro da cabeça delas, de uma forma muito distorcida e muito pior do que elas realmente são. E como é o nome que a gente dá socialmente a essa distorção do self? A gente pode chamar isso de baixa estima. Quando uma pessoa tem baixa estima, ela acha na cabeça dela que ela é pior do que tudo. Você vai lá e fala pra pessoa, ó, você consegue fazer isso daí. Na cabeça dela, no self dela, ela acredita que ela não consegue, que ela não é capaz. Na cabeça da maioria das pessoas, elas sempre se veem de uma forma muito pior do que elas realmente são. Então, o que seria autoestima, Francisco? Autoestima seria quando você se vê de acordo com o potencial que você realmente tem. Seria esse cara aí se olhando no espelho e ele se vendo de uma forma exatamente como ele é. E Francisco, o que seria vaidade e orgulho? Seria caso esse homem se olhasse nesse espelho e ele se visse de uma forma muito melhor do que ele realmente é. Vamos dizer, sei lá, um cara muito feio, entre aspas, muito feio. E que ele se olha no espelho e ele se acha o bonitão. E ele fala pra todo mundo do quanto ele é um cara bonito, do quanto ele é um cara gostoso, a ponto de quando ele fala que ele é bonito, todo mundo dá até risada da cara dele, porque nitidamente ele é feio. Então, quando a gente tem orgulho e vaidade, ou esses sentimentos negativos, é quando a gente se vê num nível maior do que o que a gente realmente é. Quando a gente se vê de acordo com o que a gente realmente é, a gente tem uma autoestima. Auto, no caso, você gosta e está se referindo a você, e estima, você gosta de ser você. E a baixa estima é quando você tem um conceito e uma visão de self, onde você é pior do que você realmente é. Tá, Francisco, mas por que então existem pessoas que se veem de uma forma pior do que elas realmente são? Por que existem pessoas que se veem de acordo com o que elas são? E por que tem sempre no mundo aquelas pessoas que se acham? A pessoa é nitidamente, entre aspas, feia, no sentido de estar fora dos padrões, mas ela acha e age como se ela fosse a última bolacha do pacote. Tanto que é até caricato quando a gente encontra uma pessoa dessa, porque nitidamente o discurso delas não condiz com o que elas são, mas elas sustentam tanto aquilo que você começa a dar risada e achar engraçado e até acreditar naquilo. Tanto que um dos exercícios que por muito tempo foi ensinado para você trabalhar o seu conceito de self é você mentir para você mesmo de uma forma positiva. Eu tô falando mentir porque geralmente uma pessoa que, sei lá, se acha feia, quando ela olha pra ela no espelho e ela fala hoje eu tô bonita, a mente dela pode achar que ela tá mentindo pra ela mesma por estar tentando falar algo positivo em relação a ela própria. Seria que nem a menina com bulimia, que é extremamente magrinha, se olhar no espelho e falar pra ela mesma que ela é magra. Ela ia achar que ela estaria mentindo pra ela mesma porque ela se vê como alguém gorda. Então, muitas das vezes, o processo de construção de uma autoestima começa por você mentir para você mesmo, para que você possa começar a se ver do nível que você realmente possui. Meio contraditório, né? Mas é isso aí mesmo. Se você se vê de uma forma ruim, para você, quando você se tratar e se falar sobre você de uma forma positiva, isso vai parecer uma mentira na sua cabeça. Mas se você começar a mentir para sua cabeça coisas positivas sobre você, sua cabeça ela vai começar a realmente se enxergar dessa forma mentirosa até que você consiga se ver da forma que você realmente é. O nosso cérebro ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade dele de se adaptar às coisas. Se você sai de casa com raiva um dia, vai parecer que tudo tá contra você e vai parecer que tudo tá piorando o seu dia. Mas se você sai de bom humor num dia, vai parecer que tudo tá indo ao seu favor e que as coisas estão acontecendo para te ajudar. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é ótimo em conferir padrões. Então, se você tá saindo de casa insegura e se achando feia,
Qualquer pessoa que te olhar na rua, você vai achar que essa pessoa tá te olhando porque você é feia. E às vezes a pessoa pode estar te olhando porque te achou bonitinha e você vai achar e acreditar que tá te olhando e te encarando porque você é feia. Então, você tem que convencer o seu cérebro da forma correta de se enxergar para que ele possa voltar a se enxergar da forma positiva. E aí você vai ter que tomar cuidado para você construir um self de acordo com quem você realmente é. Mas óbvio que toda essa palestra aqui ela não é só sobre beleza estética, ela é sobre você conseguir ver quem você é. Eu já conheci pessoas que eram muito bem sucedidas na vida, que tinham uma carreira boa, que tinham um emprego bom e que ganhavam uma grande quantidade de dinheiro. E elas se viam como pessoas fracassadas. Já conheci pessoas que tinham o emprego que todo mundo considera o emprego dos sonhos, concursadas, com um salário bom, com auxílio para tudo. E elas se consideravam como fracassadas na vida financeiras porque elas achavam o emprego delas de concursado horrível, mesmo elas estando lá concursadas. Então, o quesito de felicidade, satisfação e de realização, ele é muito associado a como as pessoas de fora veem você. Então, se por muito tempo te falaram A, você acaba começando a acreditar que A é A. Mesmo que A, às vezes, seja B. Então, você tem que aprender a tomar cuidado em relação ao que os outros dizem de você, porque muitas das vezes você pesca o que dizem sobre você para definir quem você é. E aí o seu self ele fica todo distorcido. Hoje em dia, por exemplo, está muito na moda falar sobre mãe narcisista, pessoa narcisista. E nesses vídeos é sempre dito sobre como essa pessoa narcisista, ela te critica tanto e ela fala tão mal de você que você começa a se ver de forma distorcida da forma com que ela fala sobre ti. Às vezes você é uma pessoa boa o tempo inteiro, mas o narcisista ele vai apontar um errinho seu a ponto de você acreditar piamente que você é a pior pessoa do mundo. Então, o seu self, ele é construído pela forma com que você se vê. E muitas das vezes a forma com que você se vê, ela é construída com base em feedbacks. No caso, como as pessoas de fora falam sobre você. Se todo mundo na sua vida te elogia em um determinado ponto, é bem capaz que você acredite que realmente você é muito bom naquilo que essas pessoas te elogiam. Mas se muitas pessoas te criticam num determinado ponto, é muito capaz que você comece a ficar insegura ou inseguro em relação a esse ponto. E por isso, muitas das vezes na vida, nós vivemos uma vida distorcida da realidade que nós poderíamos ter, porque nós nos vemos num nível e de uma forma muito pior do que realmente o somos. E até que a gente consiga construir uma percepção de quem nós somos verdadeira e de acordo com o que a gente realmente é, provavelmente a gente vai penar muito na vida. Então, às vezes, você é uma pessoa muito talentosa num trabalho determinado. Mas por você se ver de uma forma distorcida, descrente e sem confiança no seu trabalho, você pode acabar performando nesse trabalho de uma forma muito pior do que realmente você é capaz. Então, você sempre vai se achar pior do que o outro funcionário. É aquela ideia da grama do vizinho ser sempre mais verde, porque você sempre se vê de uma forma distorcida que te joga para baixo. E às vezes essa pessoa que você considera ter uma vida melhor que a sua nem é tão bom quanto você, mas ele se vê mentalmente de uma forma mais positiva. Lá na minha palestra sobre antroposofia, que também está aqui no canal, eu explico sobre as fases da vida e sobre como a visão do nosso pai e da nossa mãe sobre a gente definem muito mentalmente do que nós somos. Se a sua mãe o tempo inteiro te chama de inútil, de burro, de esquisito, de estranho, de feia, de tímida, de chata, de inconveniente, sei lá, é bem capaz que você comece a acreditar que você realmente é isso. Se o seu pai fala que você é imprestável, que você não faz nada certo, que você está banado, é bem provável que você fique cada vez mais ansioso e comece a fazer isso. Então, boa parte do processo de se tornar um adulto é você construir a sua nova versão e a sua nova percepção de quem você é. Provavelmente você já foi fazer alguma coisa para uma pessoa mais velha
e essa pessoa mais velha disse que você era mal educado porque você não queria fazer aquilo que ela estava mandando. Na boca dessa pessoa, você é a pior pessoa do mundo porque você não quer obedecer a ela. Mas às vezes você só tá fazendo a coisa certa, que é não obedecer uma ordem sem sentido. Então, de novo, muito da sua noção de valor próprio está de acordo com a forma com que você se trata. E agora eu vou fazer um exercício com vocês para que vocês possam perceber como é que está o self de vocês. Se vocês tiverem aí um caderninho perto, ou então alguma coisa que vocês possam digitar, eu quero que vocês escrevam aí. Eu sou, e depois saia escrevendo as palavras que vieram à sua mente após você escrever isso. E aí escreva, eu sou tal coisa. Aí embaixo de novo, eu sou, fale outro adjetivo. Eu sou, fale outra coisa. E depois pare para analisar as coisas que você usou para se autorreferir. Eu sou tal coisa. Eu sou assim. Sei lá, eu sou teimosa. Eu sou briguenta. Eu sou cabeça dura. Comece a perceber quais são essas características que você geralmente mais associa para definir você. Eu sou nojenta, eu sou exigente, eu sou perfeccionista. Saia realmente aí escrevendo, agora, enquanto você está me ouvindo aqui. Saia escrevendo, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E depois pare para juntar e observar. Tudo que você escreveu aí é como o seu self está se vendo. Infelizmente, na maioria das vezes, quando a pessoa vai fazer esse exercício de associação livre, ela tende a descrever ela de uma forma negativa. Eu sou insegura, eu sou tímida, eu sou medrosa, eu sou uma péssima profissional, eu sou. Enfim. Geralmente as pessoas vão lá e escrevem coisas super negativas sobre elas mesmas. Se você escreveu mais coisas positivas, parabéns. Seu self está melhorzinho do que a da maioria. Mas agora que você já escreveu aí, eu espero que vocês que estejam ouvindo estejam escrevendo. Vamos fazer seguinte reflexão. Pare aí para analisar. Você é mesmo isso aí que estão dizendo de você? Ou no caso, isso aí que você escreveu? Sei lá, se você escreveu que você é tímida, você realmente é tímida? Você realmente fica calada em todos os locais? Ah, Francisco, eu sou tímida na rua, mas em casa eu sou falante que eu não paro de falar a boca. Então você não é tímida. Você é tímida dependendo do contexto. Se você em casa consegue interagir com todo mundo, fala pelos cotovelos, você não é tímida. Você pode ser que seja ansiosa ou insegura dependendo do contexto do lugar, mas tímida você não é. Então, o que eu estou dando de exemplo aqui é para você perceber que, na maioria das vezes, as coisas que você afirma ser, às vezes até com orgulho, se você parar para refletir e analisar, às vezes você não é. Às vezes as pessoas ao seu redor colocaram que você é assim e você começou a aceitar que você realmente é isso e você começou a defender essa ideia. Sei lá, se alguém falou para você que um dia você é irritadinha ou que você é irritada, que você se irrita com tudo, você provavelmente passou a se referir como alguém irritada e às vezes a vida passou, hoje em dia você nem é irritada, às vezes você nem é desse jeito mais, mas você continua a se definir como alguém irritada sem nem perceber. Isso aí é o que a gente chama de distorção do self. É quando a gente atribui uma característica a gente que, se a gente parar para analisar de verdade, não é o que a gente é. E na maioria das vezes a gente acredita tanto nesse self que, quando você parar para analisar aí as frases que você falou, eu sou assim, eu sou assado, você vai até acreditar que realmente essa frase que você se atribuiu está dizendo sobre quem você é. Mas sinto lhe informar, na maioria das vezes, se você parar para investigar direito, não é não. Se você parar para investigar direito, você vai analisar que você não é tão dessa forma aí que você se associou. Então hoje o exercício vai ser esse para vocês. Eu quero que vocês escrevam isso daí,
que vocês reflitam e que depois vocês parem para analisar se o self de vocês está de acordo com quem vocês são. Tá, Francisco, mas como é que eu posso fazer isso? Pergunte aí às pessoas do seu convívio que você mais conversa. Sei lá, seu melhor amigo, sua melhor amiga, seu pai, sua mãe, sua amiga do trabalho, seu companheiro, companheira, e peça para ele te definir. Escreve aí no papel para mim, ou então manda aqui na conversa. Quais são as 5 características que você considera que definem quem eu sou? Se você pudesse definir, você é uma mulher assim, você é um cara assim, me define aí para mim. Provavelmente você vai perceber que, geralmente, cada pessoa ela vai atribuir a você características diferentes. Pode até ser que algumas palavras se repitam de acordo com cada pessoa, mas geralmente elas vão te definir e observar pontos de você que você não percebe. Lembro de uma vez que eu tinha uma amiga que ela era muito estressada, porque a família dela era muito caótica e ela vivia brigando com os familiares. E aí, quando ela saía pra conversar comigo, ela ficava repetindo: Ah, eu tô estressada, porque eu sou estressada, porque eu sou assim, porque tudo eu quero brigar. Aí eu, sim. E a gente brigou algum momento desde que a gente começou aqui a conversar? Ela, não. Aí eu, e sim, você tá estressada aqui conversando comigo? Aí ela, não. Aí eu perguntei, então você é estressada lá, naquele contexto, mas você não é de verdade uma pessoa estressada, você é? Ela é. Realmente eu não sou. Então, muitas das vezes, o que a sua mãe define que você é, ou seu pai define que você é quem você é perto dele, com as coisas que ele faz que te provocam em relação à sua convivência com essa pessoa. Na boca de um, você pode ser um deus, e na boca de outro, você pode ser o diabo. Então, também perceba o quanto é importante você escolher as pessoas que estão ao seu redor, para que você não tenha uma distorção do seu self. Num local onde todo mundo não gosta de uma coisa, você gostar de uma coisa pode te transformar na pior pessoa do mundo. Mas num local onde outras pessoas gostam da mesma coisa que você pode se sentir em casa. Então, a distorção do self, ela é uma das coisas que mais faz nós vivermos na nossa vida coisas que nós não o somos. Por exemplo, isso é muito comum na profissão. Pessoas de dizerem que foram fazer uma faculdade ou que estudaram sobre um assunto porque todo mundo dizia que ela aparecia com isso. E depois ela parar para perceber que, na verdade, a vocação dela nunca foi aquela. Que ela fez aquilo porque todo mundo dizia que ela parecia ser uma pessoa boa para aquilo. Então, quando você encontra a sua vocação, você muitas das vezes tem que parar para desfazer muitas crenças que você colocou na sua cabeça que são confusas e que são contrárias a quem você é. Às vezes o seu talento é falar, como eu já vi muitos jornalistas falarem que o sonho deles era ser jornalista para falar, mas eles morriam de medo de interagir porque eles se consideravam pessoas tímidas. Então, você tem que parar para observar o que o self-talk, o que a sua conversa mental diz sobre quem você é ou quem você deve ser para ser aceito pelo mundo e quem você é de verdade. Mas bora agora entender como é que a nossa mente constrói essas estruturas de pensamento que nos fazem nos perceber de forma distorcida. Para quem já viu, essa aqui é uma imagem do filme Divertidamente, que é um filme que expressamente explica como o nosso cérebro funciona com a linguagem infantil. Essa personagem aqui que está no centro da foto se chama Alegria, e ela representa o sentimento de alegria. E tem uma também ali caída, de cabeça para baixo, que é a tristeza. Se vocês observarem nessa imagem, tem várias bolinhas com cores diferentes, correto? Cada bolinha dessa é uma memória, é uma lembrança. E caso vocês nunca tenham estudado sobre neurociência, preciso informar vocês. Sua mente só lembra de algo se uma memória estiver associada a isso. Se você tentar lembrar das memórias mais antigas da sua infância, você só vai lembrar de memórias que têm uma grande carga emocional. Você não lembra de absolutamente nada do seu passado que não tenha uma memória associada a isso. Tanto que, geralmente, as coisas que mais lembramos do passado são
momentos muito alegres ou momentos muito tristes. Porque o nosso cérebro, ele só guarda uma memória se essa memória tiver um sentimento associado. Aqui nessa foto a gente vê essas bolinhas azuis, que são memórias tristes. Sei lá, um dia que você zerou a prova, um dia que um ente querido seu partiu, um dia onde você sofreu uma vergonha na rua, tristeza. A bolinha vermelha aqui representa raiva. O dia que alguém te xingou, alguém te ofendeu, alguém mentiu sobre você, você ficou com raiva. Você só vai ter a memória desse dia porque você tem uma memória junto com um sentimento. E aqui as memórias amarelinhas são as memórias da alegria. São memórias felizes e alegres. Agora, nessa segunda foto, a gente vê aqui no filme a representação dos limpadores de memórias. Vocês estão vendo aqui que tem umas memórias cinzas aqui no fundo? São memórias que não têm um sentimento associado. Então vamos dizer que hoje você foi na rua, você andou até o mercado, você comprou, sei lá, um pacote de macarrão e voltou para casa. A menos que tenha acontecido alguma coisa que tenha te gerado uma forte emoção, provavelmente seu cérebro vai apagar totalmente a informação dessa sua ida ao mercado. Por quê? Porque não tem relevância alguma para você lembrar dessa emoção. Então seu cérebro ele vai apagar porque é uma memória inútil. Por isso, às vezes, a gente lê um livro e a gente não lembra do livro ou não lembra o que leu no livro. Por isso, às vezes, a gente vê um filme e o filme não gera nada na gente, porque ele não gerou emoção. Agora, vamos dizer que no caminho para o mercado, do nada, você passou por perto do portão de uma casa e um cachorro latiu bem alto, um pitbull latiu bem alto, e você tomou um susto. Aquela emoção forte de ter tomado o susto quando o pitbull latiu vai te fazer com que toda vez que você chegue perto daquela grade, a memória daquele susto volte à sua cabeça e te lembre: opa, ali tem um pitbull, ali eu tenho de tomar cuidado. Então percebe que sua mente ela só lembra de algo se tiver tido uma memória junto com essa lembrança. E se você não tiver uma memória de emoção junto com essa lembrança, você não vai lembrar disso. Por isso que a nossa vida ela é tão complexa. Porque a nossa vida ela é formada de memórias. Se um dia você foi julgado, atacado, criticado, se algum dia alguém falou mal de você, se algum dia alguém foi contra você, e isso te gerou uma emoção forte, serão essas memórias que você lembrará sobre a vida. Tem gente que se você pergunta a vida é boa, essa pessoa vai falar a vida é horrível. Eu vim aqui só para sofrer. E essa pessoa ela vai começar a te contar de todos os amores frustrados, de todos os momentos onde ela passou fome, dificuldade, tristeza. Mas se você parar para conversar com outra pessoa, essa pessoa pode dizer que a vida é uma maravilha, que a vida é a melhor coisa do mundo, que é uma coisa alegre, que ele nunca se sentiu tão feliz. E ele vai começar a citar para você um monte de memórias alegres que ele teve na vida. Essa foto mostra aqui as estantes onde guardam essas memórias. E se vocês observarem, tem um formato de como se fosse um cérebro e de como se fossem neurônios. Então aqui seria tipo a representação do cérebro. E aqui tá o que na TCC, em alguns ramos da psicologia, chamam-se de crenças centrais. Se vocês observarem aqui, nessa primeira aqui tem a crença central da família, onde tem o pai dela e a mãe dela protegendo ela e levando ela para um parque, para uma memória feliz. Então a forma com que o seu pai e a sua mãe te criaram, sua tia, seu avô te criou, forma muito de como você se vê na sua mente. Essa aqui é a segunda crença central dela, que se eu não me engano é a crença da diversão, do quanto é importante brincar. E aí tem vários momentos felizes onde ela se acabou de rir, andando de patins, de skate, enfim. Aqui é outra memória feliz, outra crença central dela associada à neve. Porque no filme a menina é ótima para esquiar, ela é ótima para patinar no gelo, e ela tem várias memórias felizes com a família passeando. E aqui também é outra memória central associada a brincar, porque ela tem aqui a alegria de ter ido num parque de diversão e tudo mais. Hoje em dia, quando a gente se torna adulto, as nossas crenças centrais elas estão associadas a valores. Por exemplo, em vocês deve ter a crença central da religião.
e a parte do seu cérebro onde estão essas palestras que eu fiz para você, ou o momento que você foi na igreja com a sua avó, com a sua mãe, ou uma memória de quando você foi num centro espírita e um espírito te disse algo. Também deve ter a crença central da família, onde está você, onde está seu marido, onde estão seus filhos, onde estão as pessoas que são importantes para você. E cada uma dessas crenças centrais aqui, elas definem como é que você vê o mundo. Se aqui você tem crenças centrais negativas, você vai ter uma tendência a sempre ver o mundo de uma forma negativa. Se você tem crenças centrais positivas, você terá uma tendência a ver o mundo de uma forma positiva. Vamos dizer aqui que você tem uma crença central de, sei lá, momentos onde você ganhou muito dinheiro no seu trabalho. Você provavelmente vai acreditar muito na sua profissão e você vai ser muito alegre nessa profissão e você vai sentir que essa é a profissão dos sonhos. Mas agora, se você ouviu a sua vida inteira que essa sua profissão é horrível, que não dá nada e que você vai morrer de fome, você vai acreditar o quê? De que realmente sua profissão é inútil, de que ela não serve pra nada e de que você vai ser horrível. Já conheci, por exemplo, um pintor que ele dizia pra mim que se ele dependesse do que ele ouvia dos outros, ele nunca ia ter pintado um quadro. Mas que hoje, o quadro mais barato dele é 15 mil reais. Se ele tivesse ouvido de todo mundo que pintar não dá dinheiro e que quadro não vale nada, que ninguém compra, será que ele ia estar vendendo os quadros dele a 15 mil reais cada? E fazendo exposições em museus onde o pessoal paga para entrar para olhar os quadros dele? Então, quando a gente descobre a nossa profissão, ou a nossa vocação, ou aquilo que a gente gosta na vida e que a gente é bom, a gente vai ter que enfrentar primeiro o nosso self, a nossa mente, a nossa visão distorcida de como o mundo entende e interpreta aquilo que a gente quer fazer, e a gente vai ter que lidar com todas as críticas mentais que fizeram sobre nós. Lembrando, isso aqui serve para tudo, para sua vida profissional, sua vida amorosa, sua vida familiar. A forma com que as suas crenças centrais elas foram construídas definirão para sempre como você se vê na vida. E esse aqui é um personagem que foi posto no segundo filme, que é a ansiedade, que distorce todas as emoções e faz você ver tudo de uma forma pior do que realmente é. Então, às vezes, você já fez milhares de palestras, mas no dia que você vai fazer uma palestra, a ansiedade pode lhe pegar e fazer você se sentir super inseguro. Será que eu vou saber falar para aquelas pessoas? Você pode ter feito 1000 cirurgias, mas num dia a ansiedade pode pegar você e dizer: e aí, se eu cortar errado aquele órgão? Então a ansiedade também é outra coisa que distorce muito a nossa visão de mundo. E a gente tem que tomar cuidado e controlar ela exatamente para ela não se tornar um problema. Porque originalmente a ansiedade era algo bom. Era um sistema de proteção e de defesa do nosso cérebro. Por exemplo, se você vai fazer uma prova, é a ansiedade que te lembra de que você tem que estudar para essa prova para você não se sair mal nela. O problema é que algumas pessoas essa ansiedade fica tão grande, tão descontrolada, que em vez de lembrar de estudar para a prova, a ansiedade se torna naquilo que deixa a pessoa paralisada de medo, a ponto dela não querer mais estudar de jeito nenhum. Então, a gente tem que investigar como a nossa mente tá e o que nossa mente fala pra gente quando a gente pensa nos nossos objetivos, porque na maioria das vezes a nossa mente se vê, se trata e se responde de uma forma totalmente distorcida e pior do que realmente nós somos. E é que tá, aquelas frases que eu pedi para vocês escreverem no começo da palestra, elas referem a como são as suas crenças centrais sobre você. Depois eu quero que vocês façam isso mais pensado, com mais calma, pegando realmente uma folha de caderno e enchendo, se você quiser, a folha de caderno de eu sou assim, eu sou de tal forma, eu sou assim, meu melhor amigo diz que eu sou assim, assim, assado, minha melhor amiga diz assim, assim, assado, e comece a mapear por que você se vê dessa forma com que você se vê. E se essa forma que você se vê faz sentido realmente ou não. Porque aí você vai conseguir perceber se o seu self ele tá distorcido ou não, se você está se tratando de uma forma pior do que deveria, ou se você está se tratando de acordo com
quem você deveria ser. E para deixar ainda mais claro isso, vou citar aqui uma parábola que eu já ouvi uma vez e que eu já repeti aqui em várias palestras, mas que, de novo, é uma das que eu acho melhor para poder a gente entender isso aí. Tem uma parábola budista que diz assim, que a nossa vida é como se fosse um parque de diversões com um banquinho onde você fica sentado e tem um dia ensolarado, onde as crianças brincam no parquinho, dão risada, se divertem, onde o clima é ameno, onde tá um ventinho gostoso e o clima do local é totalmente ensolarado e feliz. E que a sua mente é que nesse céu claro, belo e límpido. E que, de acordo com a forma com que você se vê e você se pensa, você pode deixar esse céu o tempo inteiro límpido e brilhante, ou você pode criar uma tempestade. Vamos dizer que agora você está sentado olhando para o céu, e esse céu está limpo. E aí do nada vem um pensamento de ter onde pagar uma conta. Ah, meu Deus, será que fulano ou fulana gosta de mim ou não gosta? Poxa, o que é que vão pensar de mim? Poxa, será que eu vou dar certo nesse caminho? Será que isso vai ser bom para mim mesmo? Cada vez que você tem um pensamento de dúvida, de medo e de insegurança, é como se fosse uma nuvem cinza, uma nuvem escura entrando no céu. E a questão é que às vezes a gente se deixa levar tanto por essas nuvens cinzas que quando a gente vê, a gente colocou tanta nuvem cinza, tanto pensamento distorcido no nosso céu, que seria a nossa mente, que quando a gente vê tá caindo uma tempestade e não para de chover. E a gente chora, e a gente sente medo. E aquele parquinho que estava cheio de crianças sorridentes fica vazio. E aquele dia que estava ensolarado e ameno começa a ter uma chuva fria, gelada, um vento frio. E você se sente com medo, você se sente sozinho, você se sente desamparado. E aquele cenário que antes era lindo parece um filme de terror, onde você está sozinho, onde a chuva não para de cair e onde a situação fica cada vez pior. Só que é que tá. Quem é que colocou todas essas nuvens de medo e de desespero nesse céu? Você. E quem é que vai meditar, refletir, se acalmar, refutar todas essas ideias malucas para você poder realmente ver o céu de verdade? Você também. Mesmo no dia mais obscuro, com o céu mais cinza, mais fechado, com um tempo mais horrível, o sol, ele nunca deixa de brilhar. Atrás das nuvens, o céu, ele continua límpido. E se a gente pudesse passar por cima dessas nuvens, a gente veria que acima dela o céu tá azul, o sol tá brilhando e o dia está lindo. Então, parem para perceber. Se vocês têm um selfie distorcido, vocês têm na sua mente um céu cheio de nuvens negativas, cheio de nuvens que não deixam você enxergar a realidade. E tudo parece chuva e tudo parece ser contra você. Mas se você medita, reflete sobre seus pensamentos, analisa essas nuvens, você dissipa elas e você consegue enxergar de novo o céu. Por isso que eu botei essa imagem. Parte da paisagem tá chovendo com trovoada e tá tudo caindo, o céu destruindo. E no outro lado o céu tá bonito, tá um final de tarde lindo com o céu alaranjado. A sua mente ela vai estar de acordo com a forma com que você deixa ela estar. Com que você deixa os seus pensamentos dominarem ela. E se você ficar dessa forma, dificilmente você vai conseguir ver a luz. Dificilmente você vai conseguir ver o seu caminho sendo estruturado. Então, de novo, se aquele meu amigo não tivesse feito as pinturas dele, o quadro dele nunca seria 15 mil reais. Um quadro só. Se ele tivesse deixado as nuvens das pessoas dizendo que pintura não dá nada, que o ChatGPT vai roubar o emprego de todo mundo, que, sei lá, que ninguém vai achar bonito, que hoje em dia ninguém valoriza a arte, que hoje em dia ninguém liga para isso, ele hoje em dia não estaria bem sucedido, ganhando muito bem.
Então, reflitam se esses medos que vocês têm na vida não são nuvens cinzas que estão atrapalhando de você ver o céu brilhante, límpido e azul. Azul da cor do mar. Será que você não é capaz de limpar a sua mente, as suas memórias, essas crenças confusas e voltar a se enxergar? Aqui também tem 4 palestras sobre defesa psíquica que eu falo sobre como limpar essas ideias negativas que colocaram na sua mente. Para encerrar, eu vou citar aqui uma frase que tem num livro que eu gosto muito que diz assim. Essa frase ela fala sobre o barqueiro Caronte. Eu vou ler a frase e depois vou explicar parte por parte. A frase diz assim: Vamos beber e navegar pelas águas do rio Estige, sendo levados lentamente pelo barqueiro Aqueronte, que olha para o céu e diz: nuvens narcísicas, e sopra. Zéfiro, tu que comandas o ar, erga-me sobre essas nuvens, para que eu possa olhar sobre elas e assim me encontrar. O que é que esse poema, o que é que esse trecho quer dizer? Ele começa falando o seguinte: Vamos beber e navegar pelas águas do rio Estige. Na mitologia grega, existiam 5 rios no Hades, que seria meio que o inferno. Então essa frase ela pode estar referindo a um momento difícil da nossa vida. E o rio Estige era um dos 5 rios que era o mais caudaloso de todos, era o mais revolto de todos, e ele fazia a divisão entre o Hades e os outros reinos. E a frase começa dizendo o seguinte: Vamos beber e navegar pelas águas do rio Estige. O que seria beber dessas águas? Seria parar de ter medo delas e enfrentar elas. Seria parar de ter medo de lutar contra a vida e lutar contra a vida mesmo com medo. Beber e navegar, então é passar pelo desafio mesmo com medo de como será o caminho. Do rio Estige, como eu já falei, um rio tempestuoso, onde você sente que você nem é capaz de nadar contra ele por medo e mesmo assim você precisa vencê-lo. E a frase continua: sendo levados lentamente pelo barqueiro Aqueronte. É Aqueronte, Caronte, depende de como você quiser pronunciar, mas o barqueiro Caronte seria tipo, na mitologia grega, alguém que te levava até o submundo, que te levava até as partes mais podres, as partes mais assustadoras de você, para você enfrentar com coragem os seus medos. E o barqueiro Aqueronte, ele olha para você e diz: nuvens narcísicas, e dá um sopro. Nuvens, eu já expliquei para vocês, representam os nossos pensamentos. Narcísicas é do mito de Narciso, que é quando a gente se vê de uma forma egóica, vaidosa ou com medo. Seria, no caso aqui, falar sobre essas nuvens de medo que tomam a nossa mente. E ele sopra essas nuvens e diz: Zéfiro, tu que comandas o ar, erga-me sobre essas nuvens. Zéfiro, na mitologia grega, é o vento do oeste. E, para quem não lembra, o oeste é onde o sol se põe, é onde a luz para de brilhar. Então, quando ele fala, Zéfiro, tu que comandas o ar, erga-me sobre as nuvens, ele está dizendo, olha, eu sei que está de noite, eu sei que está difícil, eu sei que eu estou com medo, mas eu quero olhar por cima desse medo, para que eu possa ver a verdade, para que eu possa enxergar a vida, para que eu possa viver ela, mesmo com medo, e ver a luz no fim do túnel, o arco-íris. E aí ele diz: erga-me sobre essas nuvens, para que eu possa olhar sobre elas e assim me encontrar. Então, o que é que essa frase diz no final? De que enquanto você está em meio a essas nuvens, você não se conhece, você não se enxerga e você não sabe quem você é. Só quando você passar por cima dessas nuvens de pensamentos confusos, você vai conseguir se enxergar e se ver de verdade. E essa imagem aqui final que eu coloquei, para mim ela representa nós, filhos, nos reconectando com o nosso Pai Celestial, que é Deus. Nós temos de sempre nos lembrar que Deus está conosco, olhando pela gente e pronto para nos proteger,
amparar e nos levantar se a gente estiver com medo, com dúvida e inseguro. Às vezes a gente na vida física pode não ter tido um pai de verdade ou uma mãe de verdade, mas Deus nunca falta conosco. Ele sempre será o oceano sem fim, o horizonte eterno. Ele sempre será aquele que nos dá calor, conforto e acolhimento. Então, mesmo com medo, confie em Deus. Façam as suas partes, pois Ele ajudará. Então, não se esqueçam, peguem um caderninho e hoje façam esse exercício. Anotem aí e percebam como é que vocês estão se vendo e por que vocês se veem de forma tão distorcida. Tenham certeza que aqueles que se dedicarem verdadeiramente a esse processo de autocura e de autorreflexão encontrarão em suas vidas o sucesso como a única possibilidade.